Olá, alunos! Bem, na aula prática de hoje, nós vamos montar a aula que se chama osmômetro. O osmômetro é um modelo físico que nós utilizamos para simular o mecanismo de Munch, que explica um pouquinho do funcionamento do floema. Bem, nós vamos montar aqui o procedimento, exemplificar para vocês como o experimento é montado e depois nós vamos disponibilizar os dados para que vocês possam estar trabalhando nos relatórios, ok? Bem, o que vai fazer a montagem do osmômetro? Primeiro, nós precisamos de uma solução hipertônica, onde tem um potencial osmótico bem negativo, para que a gente crie um gradiente de diferença de potencial, permitindo com que a água se movimente de uma região para outra, e assim crie a pressão positiva para que haja a movimentação do líquido. Para isso, nós vamos criar esse modelo físico utilizando soluções de sacarose. Então, aqui nós temos preparadas já, antecipadamente, duas soluções de sacarose, em duas concentrações diferentes. Uma a 1 molar e a outra a 0,5 molar. Essas duas soluções de sacarose, a sacarose que a gente utiliza é açúcar de cozinha. Tem duas concentrações diferentes, ou seja, uma metade da outra, para que a gente possa simular essa diferença do fluxo em relação à concentração. Essas soluções então são preparadas previamente e o outro modelo que a gente vai precisar é de uma membrana semipermeável. A membrana semipermeável que a gente utiliza na aula prática é algo bastante muito simples e muito corriqueiro da nossa rotina, que é essa tripa sintética. Então, salsicha, salame, todos esses embutidos que a gente tem no mercado, eles são embalados nesse tipo de material. Então, é uma membrana semipermeável que permite o fluxo de água, porém o soluto fica retido dentro dela, certo? Então, nós preparamos previamente uma membrana, aí por volta de uns 15 centímetros de comprimento. Fazemos o fechamento de uma das extremidades usando um nó, tá? Para que a gente possa, então, de fato, colocar aqui o soluto aqui dentro. O volume que a gente vai colocar é 20 ml. Para isso, nós vamos utilizar uma proveta. Essa proveta nós vamos medir, então, o volume de 20 ml, colocando aqui. 20 ml dentro da proveta. E depois, então, de medir esse volume, nós vamos agora colocá-los dentro da membrana, com o auxílio de um funil. Então, esse funil vai nos auxiliar a fazer esse enchimento aqui sem fazer tanta lambança, né? Então, estamos aqui colocando a solução dentro da membrana. Essa prática vocês montariam aqui no laboratório, em condições de ensino presencial. Muito bem, tá aqui a membrana que lembra muito algo da nossa infância, né? Então, lembra muito aí um geladinho, alguma coisa assim. Ótimo, então tá aqui o meu soluto dentro dessa membrana semipermeável. O próximo passo consiste em nós colocarmos essa membrana com o soluto dentro de um sistema que seria um tubo, simulando aí o floema. Esse tubo, nós vamos usar essa pipeta graduada aqui, que vocês estão vendo à minha esquerda. Essa pipeta graduada, ela vai funcionar uma simulação de um tubo, né? Vamos acoplar agora essa membrana nessa pipeta, ela tem capacidade de 5 ml, mas para isso, antes, eu vou tirar um pedaço de fio dental que vai me auxiliar na instalação dessa membrana na pipeta, ok? Então vamos lá, vamos colocar essa membrana aqui. Isso vocês fariam em grupo, né? Então seria mais fácil fazer essa amarração aqui, uma vez que sozinho fica um pouquinho mais difícil, mas eu vou usar minha destreza aqui, hein? Muito bem. Vou então acoplar essa membrana a essa minha pipeta, certo? Por que a gente usa o fio dental? Porque ele tem uma aderência mais interessante para fixar melhor a membrana na pipeta. Ótimo! Essa membrana agora está instalada. Vou dar mais um nozinho aqui só para garantir mesmo a sustentação dela. Está aqui instalado dentro do meu tubo e eu consigo visualizar aqui na minha pipeta qual o volume inicial que esse meu experimento iniciou. Então, beleza, está aqui por volta de 3 ml, por exemplo. Ótimo. Agora eu vou fazer uma outra simulação, que é fazer a imersão dessa membrana dentro de uma solução com água pura. Então, aqui nós temos um vidro com água destilada, ou seja, o potencial de água igual a zero, o máximo de potencial de água da água, onde eu não tenho nenhum soluto dissolvido, então é o máximo de atividade química que a água pode ter. E eu vou fazer agora a imersão dessa minha membrana nesse recipiente, ok? Então
Vamos aqui. Para isso eu vou abaixar a garra de sustentação, que está sustentando essa minha membrana, e mergulhar agora essa minha membrana dentro da água, tá? Da água pura. Ótimo! Então o que a gente espera, meus caros estudantes? Que com o tempo essa água ela se movimente, né? Porque eu acabei de criar um sistema onde eu tenho diferença de potencial de água dentro da minha membrana e fora dela. Essa diferença vai fazer com que a água se movimente. Então essas serão as nossas perguntas do nosso relatório. Em que sentido essa água vai movimentar e como vai acontecer essa movimentação e como que a gente pode monitorar isso, né? Bem, a gente já adianta um pouquinho, já que nós temos aí um conhecimento básico sobre o potencial de água, de que essa água ela vai entrar dentro da membrana. Ela entrando dentro da membrana e não havendo variação de volume dessa membrana, ela vai criar aí uma pressão positiva. E essa pressão positiva criada nesse sistema, ele vai empurrar a seiva, né, para a direção de maior pressão e em direção a menor pressão. E aí nós vamos conseguir monitorar ao longo do tempo, usando essa pipeta graduada, ela tem graduações, né, ela tem risquinhos que me mostram quanto de volume eu tenho entre um risquinho e outro, entre um intervalo e outro de medição. Eu consigo acompanhar ao longo do tempo quanto de água entrou dentro desse meu tubo, né, dentro desse meu sistema aqui que eu acabei de criar, simulando o funcionamento do floema através do mecanismo de Munch, que é o que vocês viram lá na aula teórica, ok? Então nós vamos disponibilizar para vocês os dados, esses dados vocês vão trabalhar e conseguir visualizar qual seria a diferença de uma solução de sacarose 1 molar a uma solução de sacarose 0,5 molar. E fisiologicamente falando, o que isso significa, né? Dentro do corpo da planta, como é que isso estaria reagindo na movimentação da seiva dentro do floema, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí da demonstração e que vocês possam estar trabalhando esses dados de tal forma que gerem um relatório e esse experimento seja importante para vocês compreenderem como que o floema funciona por essa diferença de pressão criada entre a fonte e o dreno. Até mais, pessoal!